Muito boa noite a todos e todas que nos acompanham pelas plataformas virtuais. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira mesa de diálogos sobre saneamento básico e cidadania, onde abordaremos o novo marco legal. Esse é um evento feito em parceria pela OAB Bauru, a qual eu estou na condição de presidente nessa gestão, e pela OAB de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Então, eu já quero cumprimentar, mandar o meu abraço, o meu cumprimento para o presidente da subseção de São Sebastião do Paraíso, presidente Sebastião Geraldo, agradecendo pela parceria. Uma alegria a gente poder fazer um evento conjunto entre duas subseções de estados diferentes, compartilhando conhecimento, compartilhando experiências. Então, aos colegas aí da subseção de São Sebastião do Paraíso, levem o nosso fraterno abraço ao presidente Sebastião Geraldo. Quero também, inicialmente, cumprimentar essa mesa virtual, na pessoa da doutora Aline Rodrigueiro, que preside a nossa Comissão da Advocacia Pública, do seu vice-presidente, doutor Nilo, agradecendo ambos pelas providências que foram tomadas para a realização aqui do nosso evento. Agradecer também aos colegas que estão em São Sebastião da Grama, do São Sebastião do Paraíso, desculpe, doutora Cláudia, da Comissão de Direito Público, também o da Comissão da Jovem Advocacia. Obrigada pela parceria, um prazer conhecê-los e muito bom que a gente tenha conseguido fazer aqui esse evento conjunto. De forma muito especial, também cumprimentar os palestrantes da nossa primeira mesa de diálogo. Então, eu quero cumprimentar de forma muito especial o professor Camilo, que, além de um querido colega advogado, também é coordenador do curso de Direito aqui das Faculdades Integradas de Bauru, da FIB, onde eu tenho o prazer de lecionar. Então, uma honra tê-lo aqui, Camilo. Cumprimentar também o querido doutor Nilson Girardello, que é secretário aqui da Prefeitura Municipal de Bauru, que tem muito a contribuir com o tema. Fico muito feliz de também recebê-lo. Cumprimentar o querido Guilherme Bittencourt, nosso grande parceiro da OAB Bauru. Obrigada, Guilherme. E também a doutora Jéssica, que fala de São Carlos, né, Jéssica? E que vai nos honrar aqui com a palestra dessa noite, dessa mesa de diálogos. Então, feitos esses cumprimentos iniciais, nós daremos início ao nosso evento virtual, que está sendo transmitido pelo YouTube de São Sebastião, da OAB de São Sebastião do Paraíso, e que também ficará disponível depois nas plataformas virtuais da OAB Bauru. Então, declaro abertos aqui os trabalhos dessa noite e passo a palavra à doutora Aline Rodrigueiro para que ela faça aí a condução da nossa mesa de diálogos. Doutora Aline, por gentileza. Obrigada, doutora Márcia. Vou iniciar, então, aqui também o meu boa noite a todos, primeiramente. Bom dia, boa tarde para aqueles que eventualmente assistem esse evento em outro horário, aí na sua forma gravada. Quero agradecer imensamente ao OAB Bauru por proporcionar aí essa discussão desse tema extremamente relevante para a sociedade, ao OAB de São Sebastião do Paraíso. Quero agradecer demais a doutora Cláudia por nos auxiliar aí na elaboração técnica desse evento. Sem ela, nada disso seria possível. Obrigada, doutora, imensamente. Doutor Nilo Casan, meu parceiro aqui, que ao meu lado conduz aí a Comissão de Advocacia Pública da OAB Bauru. Doutor Cauê, representando aí a OAB de São Sebastião do Paraíso. E agradecer imensamente a todos os palestrantes. Eu tenho esse tema dessa mesa de hoje, um tema muito caro, eu sou muito afeta ao tema saneamento. Eu costumo dizer que discutir saneamento é muito mais que discutir um serviço público. Quando a gente fala em saneamento básico, estamos falando efetivamente em dignidade da pessoa humana. Eu acredito que nenhuma política pública possa ser discutida com seriedade sem que antes se perspasse pela questão do saneamento. Não é possível falar em educação, não é possível falar em saúde,
não é possível falar nenhuma outra temática, habitação, sem que se passe pela questão do saneamento. Então, agradeço aí os debatedores por se proporem a discutir conosco essa questão e passo a uma breve apresentação dos nossos palestrantes na noite de hoje. Dr. Camilo Ferrarese, professor e coordenador do curso de Direito das Faculdades Integradas de Bauru FIB, doutor em Direito pela Universidade Unicinos e mestre pela IT Bauru. Obrigado, doutor Camilo, meu muito boa noite. Dr. Guilherme Martins, professor e coordenador do curso de Direito da Universidade Anhanguera, advogado e sociólogo, mestre em Direito pela IT Bauru. Muito boa noite, doutor Guilherme. Doutora Jéssica Seabra, professora universitária, arquiteta e urbanista, diretora de projetos na Progresso Habitação de São Carlos, doutora e mestre pelo programa de pós-graduação do Instituto de Arquitetura da USP. Dr. Nilson Girardello, professor universitário, arquiteto e urbanista, atual secretário de Planejamento do município de Bauru, doutor e mestre pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Por fim, agradeço a todos os presentes e participantes. Informo que aí, ao final da apresentação, nós abriremos os debates e perguntas para quem tem interesse em fazê-los, aos palestrantes. E também lançaremos aí no chat uma lista de presença para quem deseje obter um certificado sobre a palestra de hoje. Então, iniciando efetivamente o evento, passo a palavra ao Dr. Camilo Ferrarese. Boa noite a todos e todas. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a todos os representantes da OAB, em nome da doutora Márcia Regina Negrisoli Fernandes Poletini, que é presidenta da OAB Bauru e, como destacou, uma colega e amiga, né, tanto na advocacia quanto na docência. Uma satisfação muito grande poder participar desse evento em conjunto da OAB Bauru e da OAB São Sebastião do Paraíso, né. Gostaria de cumprimentar os colegas palestrantes, na pessoa da doutora Aline Rodrigueiro, né, que aproveito também para parabenizar pela organização e a proposta desse evento, que me parece que é um tema tão importante nos dias de hoje, né. A gente tem alguns minutos, deixa eu soltar só o tempo aqui para não me perder, tá? Eu vou fazer a projeção dos slides. Inicio. Eles estão aparecendo? Estão sim, Camilo. Estão sim? Tá. Então, dando sequência, né, a minha fala na noite de hoje, eu vou abordar o tema direito à cidade e cidadania, né? E a escolha dessa temática foi para tentar unificar as duas propostas do congresso de hoje, que seria saneamento e cidadania, né? Começo com um slide em branco para que a gente possa pensar na perspectiva de que os direitos humanos, eles são direitos a serem construídos, né? Eles não são direitos acabados, não são direitos postos, né? Não são direitos dados, né? São direitos que representam o reflexo das lutas e conquistas da sociedade ao longo dos anos, né? E também para a gente não se esquecer que o sentido e significado dos direitos perpassa necessariamente pelo jurista, pelo profissional do direito, né? Então, qual é a nossa atividade preponderante, a nossa atividade principal, né? A partir da linguagem, construir direitos, né? Construir direitos a partir da significação das normas jurídicas, dentro dos limites semânticos da norma positivada, né? Então, a ideia de um slide em branco, né, é para a gente não se esquecer do processo de transformação constante de direitos e que a cada conquista material, essa conquista material tem que ser transformada em direito para que a gente possa ter uma vida digna, né? Para que a gente possa garantir a todos e todas as possibilidades de projetos de vida, né? Possibilidade de uma existência com dignidade, né? E nessa sequência, eu sempre trago um quadro que a mim é muito caro, né? Que é o Nascimento da Vênus de Botticelli, que parece que
nesse momento histórico que a gente vive, a gente tem um certo paralelo com esse período de transformações que foi o Renascimento, né? Assim como a gente está saindo, né? Espero que sim, né? De uma pandemia do coronavírus, né? E que nos manteve em quarentena por mais de 2 anos. Ela não se encerrou ainda, mas a gente tem aparentemente um certo controle. A peste também foi um ponto significativo de declínio, né, da Idade Média e a possibilidade de um novo tempo, né, um novo tempo de ciência, um novo tempo de arte, um novo tempo de tecnologia, que transformou a vida do Ocidente, né, e que até hoje a gente tem impactos que refletem na nossa vida, né? Então, a Vênus de Botticelli talvez represente um pouquinho isso, né? A gente saber que podemos sair de um momento de muita dificuldade, que foi os últimos anos, e que, quem sabe, a gente não possa vivenciar uma experiência de reconstrução dos espaços urbanos, de reconstrução da vida, com mais dignidade, com mais direitos, né? Um novo período, né? De possibilidade de concretização e eficácia social de direitos já consagrados, novos direitos que devem ser reconhecidos. Então, me parece que esse quadro é muito significativo para marcar um tempo histórico que talvez, a partir de agora, quem sabe, a gente começa a reconstruir e reescrever, né? E dentro desse contexto, eu trago o direito à cidade, né? Porque especificamente eu escolhi tratar do direito à cidade, tendo saneamento urbano e cidadania como tema na apresentação de hoje, né? Primeiro porque 54% da população mundial, de acordo com as Nações Unidas em 2014, viviam nos espaços urbanos, né? Até 2050, uma projeção de 66% de que a população mundial viva nas cidades. No Brasil, 84% da população já vive em assentamentos urbanos, em que pese a urbanização brasileira se deu de modo irregular, e muitos desses assentamentos urbanos, muitos desses espaços urbanos ainda são de forma excludentes, né? São irregulares e demandam um olhar atento do direito para que a gente possa atender adequadamente a essas pessoas que na cidade vivem, de forma que elas possam usufruir de todas as potencialidades que a vida urbana lhes oferece, né? Sendo assim, 84% das pessoas vivenciam os seus direitos, vivenciam suas expectativas, vivenciam negação de direito nas cidades, né? Então é na cidade que a vida humana acontece. É na cidade que a vida humana ela tem potencial de realização, ela tem potencial de transformação. E tanto o saneamento quanto a cidadania, eles vão se materializar efetivamente, seja por garantia desses dois direitos, seja por negação no espaço urbano, né? E essa é uma visão do mundo todo conectado a partir da esfera urbana, né, que também é uma projeção de possibilidade de que uma democracia substancial nasça, né, a partir das manifestações que aconteçam dentro das cidades, né. Em relação especificamente ao saneamento básico e à cidadania no Brasil, né, eu trouxe 2 dados para a gente inserir dentro do contexto do direito à cidade, que um em relação ao saneamento básico, né, que quase 35 milhões de pessoas no Brasil vivem sem água tratada, né, e cerca de 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto, né, resultando em doenças que poderiam ser evitadas e que podem levar à morte por contaminação. A gente está falando de quase metade da população brasileira que não tem acesso à coleta de esgoto, né, e daí faço relação com o quadro de Botticelli e a peste, né, que muitas doenças podem ser evitadas se a gente conseguir implementar o saneamento básico, né, e reconhecê-lo como um direito humano fundamental de todo indivíduo que aqui no Brasil resida, né? E em relação à cidadania, um índice sobre democracia, né? Então, a BBC publicou uma matéria, né, de uma ONG internacional que mostra que o Brasil foi um dos 4 países do mundo que mais regrediram em relação ao coeficiente democrático, né? Então, de acordo com esse índice, 0 representa um regime ditatorial e 1 seria uma democracia plena, né? E o Brasil, hoje, tem uma pontuação de 0,51, né? Então, ela teve 0,28, né, de regresso em relação à medição em 2010, que ficou 0,79, né? Então, se falamos de cidadania, a gente tem que pensar, por óbvio, numa perspectiva de uma democracia substancial,
que necessariamente precisamos de participação de pessoas para que elas se concretizem, né? Então, a gente tem dois problemas sérios, né, com a temática de hoje. Quase 50% da população brasileira não tem acesso à coleta de esgoto, e a gente está no patamar da metade, né, de um índice em que os polos são um regime ditatorial e uma democracia plena. Então, nós não vamos bem nem no saneamento básico e nem na cidadania, né? E nesse contexto eu trago efetivamente o direito humano à cidade, né? Quem primeiro falou sobre o direito à cidade foi Henri Lefebvre, um sociólogo francês que tratou do direito à cidade em 1968. E ele apresentou uma fórmula da seguinte maneira, que o direito à cidade ele se manifesta como uma forma superior dos direitos, né? Quais direitos? Direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitar e ao habitar. Por outro lado, ele também traz a característica do direito à obra, né? Atividade participante, e o direito à apropriação, bem distinto do direito à propriedade, estão implicados no direito à cidade. Então, o direito à obra está relacionado com a participação do indivíduo na construção das cidades, né? A participação do indivíduo no processo de tomada de decisões de qual espaço urbano ele quer viver, quais são as políticas públicas que devem ser adotadas, né? Em relação à apropriação, seria de poder usufruir dos bens urbanos, poder usufruir dos serviços públicos disponibilizados de forma equitativa, né? Onde todo mundo pudesse experimentar as potencialidades que a cidade oferece, né? Lefebvre ainda destaca que o direito à cidade é o direito à vida urbana, à centralidade renovada, aos locais de encontro e de trocas, aos ritmos de vida e empregos do tempo que permitem o uso pleno e o inteiro desses momentos e locais, né? Então, ele tem uma perspectiva clara de uma cidade inclusiva, de uma cidade onde as pessoas participam dos processos de tomada de decisão, numa cidade onde os seus habitantes se sentem ligados a ela por vínculos relacionados com o direito à memória, por ter uma responsabilidade no cuidado, na orientação das políticas públicas, né? A gente percebe uma ligação efetiva, a partir da perspectiva de Lefebvre, dos indivíduos com a cidade, por conta de uma coesão social, né? Outro importante pensador que tratou do direito à cidade a partir da obra de Lefebvre foi David Harvey, né? E ele explica que o surgimento do direito à cidade foi uma queixa e uma exigência, ou seja, a queixa era uma resposta à dor existencial de uma crise devastadora da vida cotidiana na cidade, né? Então, essas são as bases teóricas para a gente pensar sobre o direito à cidade, né? O Fórum Social Mundial, ele definiu o direito à cidade como usufruto equitativo das cidades dentro dos princípios de sustentabilidade, democracia, equidade e justiça social. É um direito coletivo dos habitantes da cidade, em especial dos grupos vulneráveis e desfavorecidos, que lhes confere legitimidade de ação e organização, baseado em seus usos e costumes, com o objetivo de alcançar o pleno exercício do direito à livre autodeterminação e a um padrão de vida adequado, né? Nesse contexto, eu trago a evolução normativa do direito à cidade no Brasil, que ela se coloca em 3 momentos históricos, e a primeira fase do reconhecimento jurídico do direito à cidade se dá com a Constituição de 88, né? Então, a Constituição de 1988 foi a primeira Constituição brasileira a reconhecer juridicamente o direito à cidade, e aqui se conecta com o primeiro slide, em que ele estava em branco, né? Porque reconhecer juridicamente é esse o papel do jurista, né? De construir sentido e significado dos direitos, né? E no caso, especificamente, o que a gente trata hoje, o direito humano à cidade. E o movimento de reconhecimento não se deu de forma automática ou de forma dada, né? Ele surgiu por conta de reivindicações sociais, que se atrela, se liga à visão de Lefebvre, que é um direito de queixa, né? Então, ele foi inserido na Constituição de 88 em decorrência da participação efetiva dos movimentos sociais, especialmente no movimento nacional da reforma urbana, que apresentou uma emenda com uma série de reivindicações, né, com reivindicações relacionadas com uma reforma urbana que o Brasil devia passar, né? Porque, como apontado ainda aqui muito en passant, a urbanização brasileira se deu de forma irregular e a gente tem ainda espaços urbanos que não atendem, né, as diretrizes de uma cidade onde todos possam usufruir dos bens que ela pode disponibilizar e dos direitos que ela deve garantir, né? Então, por meio de uma
emenda popular com reivindicações sobre moradia, transporte público, saneamento urbano, os artigos 182 e 183 da Constituição trouxeram o reconhecimento de uma política urbana, né? Especialmente o 182 é que traz o direito à cidade, né? E a partir dele que novas ressignificações ou superações vão sendo encaminhadas para que a gente possa construir, né, adequadamente ao seu tempo histórico esse direito, de forma que as pessoas possam usufruir de um espaço urbano com dignidade. O segundo momento, né, e eu digo assim que é um salto qualitativo, né, de ressignificação ou de superação do primeiro direito à cidade reconhecido constitucionalmente, é quando o legislador vem e regulamenta o direito à cidade a partir do Estatuto das Cidades, né? E no artigo 2º, inciso 1º do Estatuto da Cidade, ele reconhece o direito à cidade sustentável. Então, percebam que a gente começa a trazer um adjetivo novo ao direito à cidade. Então, além do direito à cidade reconhecido inicialmente pela Constituição, pelo Constituinte de 88, a gente passa a agregar a esse direito à cidade que essas cidades sejam sustentáveis, né? E, de certa forma, aqui já se insere o direito ao saneamento, né? E só para demonstrar a importância do direito à cidade, porque o direito à cidade é onde todos os outros direitos humanos eles vão ser efetivados. Então, para eu poder efetivar o saneamento, para eu poder efetivar a moradia, eu preciso ter a efetividade e eficácia social do direito à cidade, né? E a gente vai avançando, né? E no momento atual, digamos que estamos no terceiro momento do direito à cidade no sistema jurídico brasileiro. E agora a gente começa a pensar nesse direito à cidade ressignificado a partir dos direitos humanos e em diálogo com a Agenda 2030, especialmente o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11. E aqui se insere um mandamento, né, para que o Estado brasileiro, até 2030, garanta acesso de todos à moradia digna, adequada, preço acessível aos serviços básicos, para urbanizar os assentamentos precários de acordo com as metas assumidas do Plano Nacional de Habitação, com especial atenção para grupos em situação de vulnerabilidade, que os espaços urbanos sejam reorganizados com elementos estruturantes inclusivos, seguros, resilientes, sustentáveis, né? Que seja assegurado o direito ao saneamento, que seja garantida a inclusão dos grupos vulneráveis, que seja efetivada a ampliação da cidadania, que aí pode ser que se manifeste a partir de uma perspectiva de uma governança participativa. Nesse contexto, né, a percepção de Lefebvre sobre o direito à cidade enquanto queixa e exigência se amolda à necessidade de ressignificação desse direito, em especial no Brasil, para atender à emergência de uma urbanização não planejada, que, ao excluir os indivíduos das potencialidades da vida urbana, não lhes permitem experimentarem todas as suas possibilidades de existência. Nesse binômio identificado por Harvard, a partir de Lefebvre, no cenário brasileiro, a queixa poderia se caracterizar como uma negativa de acesso a serviços públicos, a transporte público, saneamento básico, inclusão social, entre outras barreiras excludentes que negam possibilidades de projetos de vida digna e a vivência das funções sociais da cidade. Em relação à exigência, o desvelar da existência de cidades excludentes e, a partir da percepção da crise, a necessidade de desenhar novos modelos de ocupação de espaços urbanos para propiciar uma vida com significados, alternativa, menos alienada, aberta ao futuro com qualidade e dignidade, né? Então, a gente tem que pensar que o direito à cidade ele tem que ser ressignificado a partir dos direitos humanos. E essas palavras, que são palavras que vão ser significadas por nós, profissionais do direito, devem estar todas incorporadas para poder atribuir sentido e significado de um direito que, de fato, transforme a vida dos indivíduos que na cidade vivem, né? Especialmente em diálogo com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11 da Agenda 2030 da ONU, que o Brasil é signatário, se comprometeu a cumprir e implementar, que prevê que cidades e comunidades sustentáveis devem ser o horizonte de sentido para a reorganização do espaço urbano, as cidades e assentamentos humanos, de forma que eles sejam inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, né? Então, a gente pode pensar que nesse momento, a partir dessa ressignificação, a gente está num terceiro ponto, né? A gente passou o direito à cidade sustentável, a gente inclui esses novos elementos estruturantes com o acréscimo da tecnologia, né? Então, o direito humano à cidade inteligente, né, que seria a terceira fase da evolução
do direito, da ressignificação do direito à cidade no sistema jurídico brasileiro. É o direito de todos os indivíduos de habitar, usar, ocupar, produzir, transformar, governar e desfrutar de cidades, vilas e assentamentos urbanos justos, inclusivos, seguros, sustentáveis, resilientes e democráticos, com a possibilidade de realização de projetos de vidas possíveis e construção de espaços humanizados a fim de garantir a qualidade de vida a todos e, em especial, as pessoas com deficiência ou qualquer um dos grupos vulneráveis, né? Idoso, mulheres e qualquer grupo em situação de risco, né? A ressignificação do direito humano à cidade inteligente a partir do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11 tem como ponto central a ampliação da inclusão social e da cidadania, que somente se concretizarão a partir da implantação da governança participativa, tendo em vista que a condição de possibilidade para manifestação e expressão de vontade de forma direta, com fortalecimento de um modelo democrático substancial e fundamental para a construção de espaços urbanos sensíveis e humanos. O exercício da cidadania, portanto, é fundamental para a humanização dos espaços urbanos, né? Então, já caminhando para o encerramento, que o meu tempo está estourando, a governança participativa, ela emerge exatamente da perspectiva do conteúdo democrático desse direito à cidade ressignificado, né? E a gente só vai estar efetivamente uma efetivação de direitos e o reconhecimento, o indicador de quais melhorias ou quais políticas públicas devem ser implementadas, se a gente trouxer para o debate público, para a esfera pública, todos os atores que no espaço urbano vivem, né? Sejam os grupos vulneráveis, sejam as pessoas que na cidade habitam, sejam as empresas, sejam os grandes grupos econômicos, e o poder público deve ser aquele que organiza essas demandas a partir da manifestação de todos esses atores, né? Então, inclusão social significa trazer todos para o debate, né? E a tecnologia pode potencializar a participação, se a gente garantir o acesso e a educação tecnológica para que todos os habitantes possam participar, ou ela pode aumentar a exclusão das pessoas que na cidade habitam, né? Então, me parece que, nesse momento de ressignificação, de recompreensão do direito à cidade, a governança participativa emerge como indicação do que efetivamente são as necessidades dos grupos que na cidade vivem, das pessoas, dos homens e mulheres que nas cidades vivem. Por outro lado, ser uma possibilidade de garantia e efetivação de direitos, porque são nesses espaços de discussão, são nesses espaços de participação popular que podem ser identificados violações e lesões a direitos que até então não eram, né? Então, a governança participativa ela pode ser fundamental para a formulação da cidade que eu pretendo viver, da cidade do futuro que eu pretendo habitar, para aquela cidade que possa possibilitar a realização dos sonhos, desejos, com saneamento, com cidadania, com participação popular, mas pode ser também um espaço de que eu identifique quais são os problemas em que essa cidade enfrenta e quais são os direitos que são ali negados, né? Então, a governança participativa ela se coloca tanto quanto horizonte de sentido num processo de tomada de decisão das questões urbanas, quanto num espaço de eficácia e efetivação de direitos por conta de reivindicações que ali naquele espaço podem eventualmente surgir, né, e indicar ao poder público de que maneira que deve prosseguir, né? E daí eu coloquei uma fotinha de Atenas, né, para a gente pensar na Agora Grega, que era uma democracia onde nem todos participavam, e a gente pode ressignificar, inclusive, esse processo de participação com as novas tecnologias, com as ferramentas tecnológicas, incluindo todos, né, todos que na cidade habitam, homens, mulheres, que querem discutir e debater as questões da cidade, né, e participar do processo de tomada de decisão em relação a políticas urbanas, os caminhos que a cidade em que habitam deverá seguir, né? E dessa maneira eu já vou encerrando, né, um pequeno esboço do que seria uma cidade inteligente, né, com palavras que devem significar esse novo direito, né, a ressignificação do direito à cidade, né, e uma cidade do futuro que seria uma cidade conectada, onde todo mundo participa desse processo de tomada de decisão, né, e que tenha acesso a todos os direitos humanos fundamentais, em especial ao saneamento e à participação na vida urbana. E eu encerro e agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse tema que a mim é tão caro.
Perfeito, doutor Camilo, muito boa a apresentação. Quando o senhor falou do David Harvey, eu lembrei imediatamente de uma aluna dele, que é a arquiteta Raquel Ronick, ela fala muito desse Sim. tema de ocupação das cidades. E ela fala exatamente isso, que essa questão da financiarização da moradia sem medida, então, sem pensar nesse processo de ocupação das cidades, transforma milhares de pessoas em pobres urbanos sem lugar. Sim. Então, é o dilema da vida moderna, né? As pessoas estão na cidade, mas não têm acesso a ela em sua totalidade. Maravilhosa apresentação. Muito obrigada, doutor Camilo. Passo a palavra, então, ao professor Guilherme Bittencourt. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Agradecer ao Bibauru, pela representante, nossa querida presidente Márcia, e também ao presidente da OAB da subseção de São Sebastião do Paraíso, doutor Sebastião, né, Geraldo de Paula, e especialmente a grande amiga Aline, pelo convite. É um tema interessantíssimo. A gente sempre debate algumas questões aí nos barzinhos da vida, sobre o saneamento, água. Muito gostoso esse debate, é um tema muito bom e interessante. Né? Cumprimentar também a todos os palestrantes, né? Doutor Camilo, doutora Jéssica, doutor Nilson. Também aproveitar que é muito interessante esse debate entre advogados e arquitetos e urbanistas. Né? Essa interdisciplinaridade é importante para o desenvolvimento até do próprio tema. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho, né, nesse tempo, deixa eu colocar aqui o cronômetro já. Falar um pouquinho sobre o direito ao saneamento básico no direito internacional. Né? Como que surgiu essas normas, da onde veio essa relação toda universal, né? A ONU, a OMS, né? Essa questão normativa internacional, né? E algumas questões ali voltadas também pelo novo marco aí do saneamento. Né? Primeiro ponto, né? Em 1977, né, teve a conferência sobre a água do Mar da Prata na Argentina. Na verdade, foi uma conferência só para ter um plano de ação, né, em relação à escassez de água que havia naquela época. E eu vou ler aqui para vocês, né, um tópico, uma frase que eles colocaram nessa conferência, que dizia o seguinte: todos os povos, sejam qual for o seu estágio de desenvolvimento e as suas condições sociais e econômicas, têm direito a ter acesso à água potável em quantidade e qualidade igual às suas necessidades básicas. Né? A época ali foi bastante debatido a necessidade básica também dos indígenas ali naquela região. Então, teve uma primeira conferência aí, teve um marco inicial para concretizar, né, esse direito à água e, posteriormente, ao direito ali do saneamento básico. É engraçado que as normas internacionais, né, ela não tem um tratado internacional, uma declaração internacional que vincula só o direito, o acesso à água potável e ao saneamento básico. Né? Nas normas internacionais são pontos picados dentro de artigos ou incisos ou alíneas referindo ao acesso ao saneamento básico ou à água. A título exemplo, a gente tem uma das primeiras convenções, uma das primeiras tratados internacionais que versam sobre questões voltadas à água, mas não diretamente, é a Convenção de 1979, né, a Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. Olha que interessante. Né? Existe no artigo 14, a linha H, que traz ali a importância, né, que a mulher deve ter ao acesso à água. E ele fala o seguinte, ó: usufruir de condições de vidas adequadas, particularmente no que respeita à habitação, saneamento, abastecimento de água, eletricidade, transporte e comunicação. Então, já no artigo 14, no inciso H, traz aí um direito à habitação e saneamento básico, né? Embora a convenção seja de 1979, o Brasil só aderiu ela no ano de 2002. Então, passou a ter norma efetiva aqui no Brasil somente em 2002, né? Um lapso temporal muito grande, né? E seguindo com essa declaração, a outra declaração também que teve uma menção sobre o acesso à água potável ou
algum saneamento básico foi a Convenção de 1989, a Convenção sobre o Direito da Criança e Adolescente, né, que o Brasil promulgou ali em 1990. Lá no seu artigo 24, ele fala o seguinte, na linha C, para combater a doença e a subnutrição, incluindo no âmbito dos cuidados de saúde primários, através de, entre outras medidas, a aplicação de tecnologias já disponíveis e através da disponibilização de alimentos nutritivos adequados e água potável, tendo em conta os perigos e os riscos da poluição ambiental. Então, é interessante aqui que, na proteção da criança e do adolescente, né, a Convenção aí de Direitos Humanos da Criança, ela já traz uma outra versão. Né? Ela trabalha com uma questão de saúde, tecnologia e nutrição de proteção à criança em razão da água potável. Em seguida, na linha E, ela fala o seguinte: para assegurar que todos os estratos da sociedade, nomeados aos pais e às crianças, estão informados, têm acesso à educação e são apoiados no uso dos conhecimentos básicos sobre a saúde, nutrição infantil, vantagens da amamentação, higiene e saneamento ambiental e prevenção de acidentes. Então, aqui também traz uma questão aí de saneamento ambiental e na educação, né, da criança e do adolescente sobre a saúde, para que haja uma efetivação desses direitos. É interessante que a primeira convenção ali que menciona propriamente dito algum saneamento básico é voltada para a mulher e a sua habitação, e na criança e adolescente um cuidado um pouco maior, né, que visa aí a saúde e até mesmo a educação e nutrição infantil. Em seguida, a gente tem a Convenção de 1992, a Conferência Internacional sobre a Água e Desenvolvimento Sustentável, que é a Conferência de Dublin, né, que está lá no artigo 4º, trazendo como um princípio. Ele fala o seguinte: é vital reconhecer o primeiro direito básico de todos os seres humanos a terem acesso à água limpa e um saneamento a um preço acessível. Então, aqui trabalha com outro ponto interessante também. Além de ter o acesso à água limpa, né, humana, tem que ter o saneamento básico a um preço acessível. E esse também é um outro debate que a gente, se puder colocar aqui, já vai arrastar por horas e horas falando sobre o preço acessível. As pessoas confundem um pouco, né, do acesso à água, deveria ser gratuito ou não, né, mas pelo menos, né, ter um preço acessível para que aquelas populações tenham condições de ter uma água limpa, um saneamento limpo, devido para a comunidade, para a cidade, dentro das situações. Então, aqui essa conferência trabalha com uma questão de acesso, até mesmo no pagamento dessa água, né, para viabilizar ali todo o contexto de inclusão de saneamento básico e também da água limpa. Em seguida, no Brasil, né, o EcoRio, de 1992 também, uma conferência das Nações Unidas, trabalha também da Agenda 21, no capítulo 18, né, que ele refere-se àquela resolução primeira da Conferência da Água de Mar Prata. Né? Então, ele trabalha com algumas metas, né, específicas do que aquela convenção que nós falamos em primeiro lugar, né, de 1977. Então, essa conferência das Nações Unidas, que aconteceu no Rio de Janeiro, né, na Agenda 21, o EcoRio, de 92, eles resolveram que é uma premissa acordada em comum que a água potável deve ser um direito dos povos, né? Mas é uma conferência que visa aí algumas metas, alguns debates sobre o acesso à água, né? Em seguida, em 1994, nós tivemos a Conferência Internacional das Nações Unidas sobre a População e Desenvolvimento. É uma outra conferência que entra em debate aí o desenvolvimento, né, da população, o desenvolvimento das cidades, dos estados, e trabalhou um pouquinho com relação ao saneamento básico também, né? Agora, já passando aí para o ano 2000, no ano 2002, né, a ONU, por meio do Conselho de Direitos Humanos, né, eles realizaram o comentário geral número 15, que foi intitulado O Direito à Água. O que seria esse comentário geral de número 15, né? É uma interpretação que o Conselho de Direitos Humanos da ONU faz sobre a Convenção Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, que o Brasil também é signatário, que foi incorporado em 1992.
né? Então, embora lá nessa convenção, né, nesse tratado internacional, não tenha especificamente, né, taxativamente descrito um direito ao saneamento básico, um direito à água, né? Então, por isso, então, reuniu-se, né, o Conselho de Direitos Humanos da ONU para que dê uma interpretação para a compreensão desse direito e para que ele seja aplicado. Como bem falou ali o professor Camilo, né? Essa é a função aí do profissional jurídico, né? Da atuação jurídica, para que conseguimos aí interpretar todos esses direitos e seja aplicado no nosso dia a dia, seja aplicado para a efetivação deles nas cidades, nos estados e nos países, né? Então, ele colocou ali, no artigo 1º, item 1, dizendo o seguinte: o direito humano à água é indispensável para se viver uma vida com dignidade e é um requisito para a realização de outros direitos humanos. Então, ele fez uma interpretação dizendo que a água ela é indispensável, né? Logo em seguida, né, em razão até mesmo esse comentário número 15, né, obteve ali, então, a Convenção sobre Direito de Pessoas com Deficiência, que trabalhou também um pouquinho sobre a água, né, a Convenção de Pessoas com Deficiência, que é o nosso Estatuto de Pessoas com Deficiência, que o Brasil também aderiu em 2009, ele fala sobre a água limpa, né? Vejamos, para assegurar o acesso igual às pessoas com deficiência, a serviço da água limpa e para assegurar o acesso ao serviço, dispositivos e outras necessidades próprias da deficiência, adequado aos preços razoáveis. Então, aqui ele fala sobre o acesso da água limpa para as pessoas com deficiência. Então, nós temos um tratado internacional que versa sobre pessoas com deficiência, um de proteção à mulher e um de proteção à criança, né? Veja que não temos um tratado específico, né? Uma declaração, uma convenção específica que versa sobre o saneamento e água limpa direcionada aos direitos humanos, né? Mas o contrário, né? O direito à água, o direito ao saneamento básico, ele é trabalhado em específico de algumas alíneas e artigos de algumas convenções, né? Isso é um pouco tanto ruim que ele não traz uma força muito vinculante na aplicação do direito, né? Tanto em razão dessa ausência de força e vinculativa do direito internacional em proteção ao saneamento básico, em proteção à água limpa, à água potável, né? Em 2010, né, irão fazer 12 anos agora, né, dia 28 de julho de 2010, a ONU, por meio da Assembleia Geral, né, criou uma resolução de número 64/292, que reconhece o direito à água como um direito humano. Olha só, né? A gente teve o Tratado Internacional de 1977, que versava sobre um ponto específico da água, só que somente em 2010 a ONU reconheceu como um direito universal e um direito humano, né? E ele fala o seguinte nessa resolução: reconhece formalmente o direito à água e ao saneamento básico, reconhece que a água potável limpa e o saneamento básico são essenciais à concretização dos direitos humanos, né? É interessante que essa proposta, né, dessa resolução, ela foi introduzida na reunião plenária da ONU por intermédio dos representantes da Bolívia, né? Por que da Bolívia? Porque na Bolívia era um país com luta histórica, em que a população era contra o processo de privatização do serviço de saneamento e de água, né? Olha como que é interessante aqui. Então, já acontecia isso, né, nos nossos colegas aqui, né, da América Latina, da Bolívia, em que lutavam-se pela uma não privatização desse serviço. Então, uma pressão ali da Bolívia e com outros órgãos internacionais, outros países, né, a ONU, então, declarou que a água é um direito do saneamento básico, é um direito humano, né? E logo em seguida, no mesmo ano, em setembro de 2010, o Conselho de Direitos Humanos também criou uma nova resolução para deixar mais positiva essa questão, que ele fala o seguinte: são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados e devem ser tratados globalmente. Então, ele criou aqui esse Conselho de Direitos Humanos, que é um direito universal, né, que não é indivisível. Ou seja, todos devem cumprir essa resolução da ONU e de forma universal, né, entre tratados com países mais vulneráveis, dentre outras situações, né? Então, ele vai afirmar que o direito da água e o saneamento fazem parte de um direito do direito internacional como um todo,
né, nessa resolução do Conselho. Então, ele deixou claramente uma força maior e vinculativa a esses estados. Entretanto, né, todas essas normas específicas que eu acabei de declarar, especialmente através das resoluções, há um entendimento que elas não sofrem uma norma que a gente chama de hard law, ou norma cogente no direito internacional. O que isso quer dizer? Embora haja essa resolução da ONU, né, os estados signatários não têm uma força executiva, automaticamente executiva. Então, a gente chama dessas normas específicas referente ao saneamento básico de norma soft law. Ela é mais tranquila. Não há uma imperatividade nessas normas específicas para o cumprimento dessas normas internacionais. Isso cria um grande problema internacional e, consequentemente, dentro do Estado brasileiro, né? Engraçado que também na Declaração de Direitos Humanos de 1948, pós-Segunda Guerra Mundial, nada se fala em saneamento básico, ou direito à água limpa, ou direito à água, né? Ele deixa mais em aberto uma declaração mais principiológica voltada à dignidade da pessoa humana, né? Fazendo com que nós possamos aí adequar com uma interpretação. Mas não existe nada descrito em tratados internacionais, né, sobre a água propriamente dita, ou especificando taxativamente como deve ser utilizado o saneamento básico entre nações, entre estados e etc. Né? Isso causa um conflito no próprio direito, né, e para aplicação dessas questões. Então, a ideia aqui é que as autoridades internacionais, as autoridades, né, dos países, criem um tratado que que vinculem, né, a norma, né, sob pena aí de sanções, dentre outras situações. Passando para terminar aqui, concluir, para ver se meu tempo já está se esgotando, né, na nossa Constituição Federal também não traz muita referência, não traz propriamente, taxativamente, a referência sobre água potável e saneamento básico, né? Poderia estar, né, nos capítulos relacionados aos direitos fundamentais, especialmente no artigo 6º da Constituição, que versa sobre direitos sociais, né? Nada tem falando de água potável e ao saneamento básico, né? Existem algumas PECs aí no Congresso para alterar algum dispositivo do artigo 5º ou até mesmo do artigo 6º, mas aí, por enquanto, não existe. Então, isso também causa um déficit de interpelação do poder público para a melhoria do saneamento básico e acesso à água, né? Estou quase terminando. E aí nós temos também a Corte Internacional Interamericana de Direitos Humanos, que também tem uma interpretação sobre a questão voltada a acesso à água potável e ao saneamento básico, né? Eles entendem que é um direito dos humanos também, né? Entendem que o Estado deve ter responsabilidade e obrigação de reparar integral ante a violação da Convenção Interamericana sobre a água e a ausência de saneamento básico, né? Existem alguns julgados, se eu não me engano, são 4 julgados apenas, que versam sobre esse conflito de saneamento básico que aconteceu lá no Paraguai, né? E para finalizar, né, a gente tem um novo marco, né, civil, desculpa, novo marco de saneamento básico, a Lei 14.026 de 2020, que, ao meu entender, né, ele prioriza a privatização do serviço de saneamento básico, facilitando a privatização do serviço prestado pelo setor privado, né? Então, o setor privado aí tem um privilégio aí para conseguir aí concorrer com o saneamento básico. Do contrário senso, né, existe uma pesquisa realizada pela Holanda, no Instituto Transnacional, que foi realizada entre 2000 a 2019, entre 312 cidades, entre elas 36 países, que restatizaram o serviço de tratamento da água e esgoto. Entre elas, França, Alemanha, Buenos Aires, La Paz, na Bolívia. Né? Por que eles voltaram aí a passar esse serviço para o Estado? Porque eles verificaram que não haveria um cumprimento de universalização de acesso à água potável e acesso ao saneamento básico da população, e existia um aumento de tarifa desse serviço, que prejudicava, então, o acesso à população, né? E acredito eu que, talvez, né, ao longo do tempo, esse marco de saneamento básico ele pode trazer um prejuízo mais ou menos voltado como a pesquisa realizada pela Holanda, podendo, então, trazer algum tipo de prejuízo nesse sentido. Então, concluindo aqui a minha exposição,
né, a gente deve brigar, então, por uma norma mais forte internacional, um tratado internacional voltado ao tratamento de água, voltado ao saneamento básico, universal, e, consequentemente, aí alterar a Constituição, né, para que a gente possamos aí fazer uma interpretação adequada e conseguir aí que o poder público efetive esse direito da população. Então, encerro por aqui, agradeço a Aline, a todos os presentes, a todos os ouvintes da palestra, muito obrigado. Obrigada, doutor Guilherme, que exposição maravilhosa, viu? O senhor trouxe 2 temas muito, muito relevantes, que é a questão do saneamento, de não é só chegar, é conseguir pagar por ele, né? E o marco legal não traz com essas palavras, mas põe muito essa discussão do que a gente chama de política Robin Hood, que é quem pode mais pagar mais, quem pode menos pagar menos. O difícil é dizer como a gente vai operacionalizar isso na prática, quando nós estamos induzindo o serviço para uma privatização em regime de monopólio. Porque é diferente você privatizar em regime de concorrência e privatizar em regime de monopólio. Então, acho que essa é uma discussão altamente relevante para pensar o futuro do saneamento no Brasil. Obrigada pela exposição. Tomar como exemplo nossos colegas, né? Ali da Europa, da própria América Latina, né? Que tiveram um problema nesse sentido. Então, a gente tem que ficar de olho aí. Perfeito. Tem um site que chama Remunicipalization, que mostra todos os países da Europa que reestatizaram os serviços de saneamento. Então, muito bem colocado. Obrigada, doutor. Obrigado. Passo a palavra, então, a doutora Jéssica Seabra. Olá, tudo bem? Vocês me ouvem? É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite. Eu vou mostrar minha tela aqui para poder colocar a apresentação. Vocês já estão vendo minha tela? Ela está entrando. Entrou? Entrou, se você puder expandir, Jéssica, por favor. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Bom, meu nome é Jéssica, eu sou arquiteta e urbanista de formação, doutoranda pela USP, e atualmente eu trabalho na Prefeitura Municipal de São Carlos, né, na Progresso e Habitação, que as ações, né, são principalmente voltadas para a implementação de habitação de interesse social e regularização fundiária, né. Então, a partir desses temas que eu venho trabalhando, né, eu tentei montar essa apresentação que faz o entrelaçamento entre questões de planejamento urbano, moradia e saneamento básico. Então, aqui para iniciar, tem para tentar mostrar um pouquinho sobre essa complexidade, né, desse tema, tem essa imagem do Evandro Teixeira, né, uma fotografia, que são crianças brincando, né, jogando futebol no mangue da favela da Maré, né, na década de 70. Com as palafitas, né, as moradias precárias aí ao fundo. Essa apresentação, ela foi inicialmente pensada como uma aula, então ela é um pouquinho longa, eu vou passar com bastante rapidez por alguns temas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre planejamento urbano e regramentos, né, que o Dr. Camilo já até introduziu algumas questões, né? Em seguida, ela fala sobre quais são os componentes do saneamento básico, né, de acordo com a lei. E aí, acho que o principal aqui da apresentação é fazer esse entrelaçamento entre os planos urbanos no Brasil e as leis de saneamento, né? O que estava sendo pensado em termos de leis de saneamento em paralelo com os planos urbanos, né? E falando um pouquinho sobre a problemática da moradia, e aí, por fim, trazer um exemplo atual, né? Que é o caso da Vila Gilda, em Santos. Bom, então, a Constituição Federal, né, de 1968, ela traz os artigos 182 e 183 que tratam da questão da política urbana, né? Aqui a gente se atenta um pouquinho mais ao artigo 182, que fala, então, sobre a necessidade desse instrumento que é o plano diretor, né? Para que a propriedade urbana, ela cumpra a sua função social. Como que uma cidade vai cumprir a sua função social, né? Garantindo aos seus habitantes, né, o direito de acesso à moradia, circulação, lazer e trabalho, né? E aí aqui eu trago 3 imagens, né, de situações muito distintas de moradia em cidades de Pernambuco, né? Desde um skyline bastante verticalizado e elitizado, né, até
moradias precárias, aí, objetos de regularização fundiária, né? Então, em seguida, só em 2001 existe o Estatuto da Cidade, né, essa lei que vem regulamentar os artigos 182 e 183, né, dispositivos existentes na Constituição Federal, né, obrigando, então, que cidades com mais de 20 mil habitantes tenham o plano diretor, né, que é esse instrumento de planejamento do que vai acontecer com essa cidade nos próximos 10 anos em que ele estiver vigente, né. Então, junto com as leis de zoneamento, de uso e ocupação do solo, né, esses são instrumentos para planejar quais são as áreas mais interessantes, né, e mais viáveis da cidade expandir, né, ter o melhor aproveitamento de recursos naturais, de infraestrutura, das potencialidades, né, quais áreas vai se restringir ou estimular a qualificação e a ocupação, que tipos de uso em cada área, né, em cada zona, em cada zoneamento vai ter, residencial, comercial, misto, quais são os tamanhos, né, as dimensões, as densidades das construções que pode ser feito em cada área, né, a partir de índices urbanísticos. Eu vou pontuar duas coisinhas assim, parece que não faz muito sentido, mas lá no final vai fazer, tá, gente? Aí, então, sobre os componentes do saneamento básico, né, que são estabelecidos na Lei 11.445 de 2007, que é um marco do saneamento básico no Brasil, né, e foram alterados agora pela Lei de 2020 do novo marco do saneamento legal, né. Quais são eles? Coleta de esgoto, abastecimento de água, sistema de drenagem, coleta e destinação de resíduos, né. Aqui se inicia uma parte que eu não vou adentrar muito, que é mais técnica, né, do que significa cada um desses itens, né? Cada um desses itens, eles demandam sistemas e logísticas bastante complexas, né, para que juntos eles componham o saneamento básico. Então, aqui tem alguns slides mostrando como é que é esse sistema, né, até chegar no ramal domiciliar aí na nossa casa, né? Como é que aqui eu me ative um pouco mais a questão do abastecimento da água e da coleta de esgoto, né? Mas eu não vou falar muito, senão eu vou passar muito do meu tempo aqui, tá? Mas a ideia é demonstrar como não são sistemas simples, né? E cada cidade, cada região tem especificidades, né? Então, muitas vezes a gente pode falar de saneamento básico significa falar de sistemas complexos, né? De engenharia que demandam, por exemplo, construções aí de um vertedouro ou de uma adutora de recalque, né? Aqui são duas imagens do projeto de integração do Rio São Francisco, né? Então, dependendo da especificidade da região, demanda obras de engenharia bastante complexas, né? Bom, agora a parte maior aqui da apresentação, vou falar sobre planos urbanos e saneamento a partir da perspectiva, né, desse livro do Flávio Vilaça, que se chama Uma Constituição para a História do Planejamento Urbano no Brasil, entrelaçados também com algumas situações da Maria Cristina da Silva Leme, no livro A Formação do Pensamento Urbanístico no Brasil. O Flávio Vilaça, ele trata dos planos urbanos de 1875 até 1992, dividindo em 4 fases, que a gente vai falar, entrelaçando um pouquinho com as leis de saneamento, mostrar o que está sendo pensado em termos de legislação de saneamento e o que está sendo pensado em termos de planos urbanos, né? Atentando, então, que após essa data aí de 1992, começam os desenvolvimentos dos planos diretores, né? Obrigatórios pela lei, né? Pela Constituição Federal e pelo Estatuto das Cidades, tá? Então, as legislações, a gente vai dar destaque para o Código de Águas, de 34, para o Plano Nacional de Saneamento, a Planasa, do início da década de 70, para a Lei 11.445 de 2007 e agora para o novo Marco Legal do Saneamento. Na primeira fase, né, o que é de 1875 a 1930, o Flávio Vilaça chama de planos de embelezamento. São planos muito ligados à ideia de higienismo, né, dessa cidade como um organismo doente que precisa ser tratado. Então, são planos que provinham da tradição europeia, né, um grande destaque é o Plano Haussmann em Paris, né. Então, eles previam alargamentos de ruas, erradicação de ocupações de baixa renda nas áreas mais centrais, ajardinamento de parques e praças, mas também implementação de infraestrutura, especialmente de saneamento, né? Geralmente, eles se limitavam a intervenções pontuais em áreas específicas, na maior parte das vezes no centro da cidade, né?
e eram planos que previam a abertura de grandes avenidas, conectando partes importantes da cidade e tendo como consequência imediata a destruição de áreas consideradas insalubres, né, os chamados cortiços. Então, aqui existem imagens aqui embaixo de cortiços, da destruição, né, desses cortiços, e aqui em cima da abertura de uma grande avenida central, que hoje é a Avenida Rio Branco. É interessante notar que essas demolições e desapropriações, elas culminaram num grande número de desabrigados sem condição de arcar com os impostos e aluguéis que ficaram encarecidos com a reforma urbana, né? E começaram, então, a ocupar as margens das cidades, essas áreas de risco geológico, né? Como o Morro da Providência, então, o Morro da Favela, né? Aqui no início da sua ocupação, no fim do século XIX, e aqui hoje, numa foto mais atual, se eu não me engano, de 2015, né? Com essa ocupação com o morro bem mais ocupado, né? A segunda fase, o Flávio Vilaça denomina de planos de conjunto, que vai de 1930 a 1965, né? Que eram planos que passaram a incluir toda a cidade, a se preocupar com a integração das diretrizes para todo o território do município, né? As vias, elas passaram a não ser pensadas mais só em termos de embelezamento, né? Mas em termos de transporte, de fluxo, né? De contingente de pessoas, de circulação. E começa a ideia, né, de um início de um zoneamento da legislação urbanística de controle e uso da ocupação do solo. Só um adendo aqui, todos os exemplos vão ser a partir da cidade do Rio de Janeiro, para a gente conseguir ir encabeçando, assim, né, fazer uma sequência de pensamento, tá? Poderiam ser outros, né, foi uma escolha, né? Aí o exemplo aqui é o plano do Alfred Agache, né, para o Rio de Janeiro, elaborado em 30, e é interessante notar que ele é uma transição entre os planos de embelezamento e os superplanos que viriam a ser desenvolvidos na década de 60 e 70 durante o regime militar, né? Então, tem uma ideia de cientificismo na elaboração desses planos, né, e tratou de remodelação imobiliária e muito fortemente de abastecimento de água, né, de coleta de esgoto, de combate a inundações e sobre a limpeza pública. É interessante notar, né, que nessa época, em 1934, foi feito o Código de Águas, né, que ele se preocupava muito mais com a dispensação de água, né, como captar água, os níveis de potabilidade diferentes. Ele ligava o código à questão da higiene da água e pensava menos na questão do esgotamento sanitário. Na terceira fase, são os planos de desenvolvimento integrado, né, de 1965 a 1971, né. É interessante lembrar que a partir dos anos 70 começou uma forte política de remoção de favelas, né, sem existir em contrapartida uma política de habitação de interesse social, né. Começa o movimento da reforma urbana, né, que vai se consolidar só em meados da década de 80, né, como o doutor Camilo já apontou também. Nessa terceira fase, né, os planos eles vão cada vez mais se distanciando da viabilidade da sua implementação, eles começam a ficar muito complexos, né, e existe um conflito entre as propostas cada vez mais abrangentes e estruturas administrativas cada vez mais setorizadas e especializadas, né. O exemplo aqui é o plano Doxiades, também do Rio de Janeiro, elaborado em 65, por um escritório grego, né, que era um volume de quase 500 páginas de estudo técnico, né, que falava sobre, tinha uma metodologia muito forte, muito elaborado, né, falava sobre aspectos físicos, sociais, demográficos, padrões de uso da terra, serviços, né, mas dessas 500 páginas, apenas 9 eram de implementation, né, de implementação, e uma só de recomendações, né, então era um plano de estudo muito elaborado, mas pouco prático, né. Na quarta fase, né, denominada pelo Vilaça de 71 a 92, né, nos anos 70, eu vou fazer a citação dele, né, nos anos 70 os planos passam da complexidade, do rebuscamento teórico e da sofisticação intelectual para o plano singelo, simples, na verdade simplório, feito pelos próprios técnicos municipais, quase sem mapas, sem diagnósticos técnicos ou com diagnósticos reduzidos se confrontados com os de 10 anos atrás. Então, esses planos, eles apenas enumeravam um certo conjunto de objetivos e diretrizes genéricas e, assim, acabavam ocultando os conflitos inerentes à diversidade de interesses relativos ao espaço urbano, né? Quais sejam, né? A propriedade imobiliária, a grilagem, né? Uma série de agentes em conflito, né, no espaço urbano. É legal notar, né, que em paralelo há críticos que dizem que essa simplificação do plano veio em contraponto aos planos muito elaborados que existiam até então, né? Mas é interessante notar que, por mais que os planos tivessem sido simplificados,
existia um grande plano de saneamento básico, né, que era o Planasa, no início da década de 70, gerido pelo BNH, né, que aplicava recursos do FGTS em operações de financiamento para implantação ou melhorias de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, né. E algumas ideias do Planasa foram, inclusive, recaptadas, né, ressignificadas agora no novo marco do saneamento, né. Então, algumas imagens aqui da favela da Maré para ilustrar essa situação, né, em meados da década de 70, essa é de 72, essa de 69, essa de 74 e essa de 69, né, as margens da Baía de Guanabara, essa situação absolutamente insalubre e precária, né, sem esgotamento sanitário. Eu estou mostrando casos absolutamente radicais, né, para chocar mesmo, mas para a gente entender que a questão do esgotamento sanitário tem complexidades muito variáveis, né, muito variadas no nosso Brasil enorme, né. E aí, então, a partir da década de 90, né, começam a ser elaborados planos diretores. O primeiro plano diretor da cidade do Rio de Janeiro foi elaborado em 1992, né, depois em 2011, agora em 2022, regulamentado pelo Estatuto das Cidades, né, e essa obrigatoriedade do plano diretor. E apenas em 2007 temos, então, agora o novo marco regulatório do saneamento básico, né, que ele... apenas em 2007 tem o primeiro marco regulatório do saneamento básico, né, que ele estabelece essa definição de quais são os itens que compõem o saneamento básico, né, que eu já falei ali em cima. Ele não aborda diretamente a questão da titularidade dos serviços de saneamento, né, ele determina apenas que o titular deve prestar o serviço ou delegar, né, para outros entes da federação ou ainda contratar, né. E prevê a criação de uma entidade reguladora, né, que deve editar as normas sobre as dimensões técnicas, econômicas e sociais da prestação de serviços, né. A problemática da moradia, a gente já falou aqui um pouquinho, então, que na década de 60 começam essas reivindicações por reformas sociais, né, que exigiam mudanças em meados da década de 60, que se consolida no movimento nacional da reforma urbana apenas em meados de 1987 e faz com que a gente tenha, né, aqueles artigos na Constituição Federal de 88, né. E também, em meados da década de 80, esse movimento culmina em algumas ações que se iniciam mais fortemente, né, como a reurbanização de favelas, né, e toda a questão da regularização fundiária. Para continuar no exemplo da Maré, né, a partir do início da década de 80, as palafitas elas começam a ser erradicadas, né, e grandes áreas foram aterradas e conjuntos habitacionais foram construídos na região para reassentar as famílias que viviam em palafitas ou em áreas de risco, em costa de morro, margens inundáveis de rios, né. E aí o bairro da Maré ele foi criado apenas em 94, né, com alterações de limites de alguns bairros fronteiriços, né, que é demonstrado aí nessa imagem. E aí, para falar de um caso atual, né, que a gente fala, não, legal, né, tá tendo um progresso aqui, né, a gente tá tendo uma luta pela reforma urbana que está culminando em legislação do saneamento, em reurbanização de favela, em regularização fundiária, né, mas a gente ainda tem casos muito complexos e radicais, né, e aí um exemplo que eu gosto de trazer, que muita gente fica chocada, né, é o caso da Vila Gilda, porque, assim, muita gente nem sabe, né, que isso existe em Santos. A favela do Dique da Vila Gilda é uma ocupação que se iniciou na década de 60, né, e em seguida os barracos eles foram se esparramando tanto do lado da terra, né, ocupando o canal interno do dique, como para o lado da maré, sobre as águas salobras dos rios do Bugres e de São Jorge, né, que desaguam no estuário de Santos. Essa é a maior favela de palafitas do Brasil. Estima-se que ela tenha mais de 26 mil pessoas, né? E ela ocupa também uma área de mangue, né? E é muito interessante notar que isso acontece numa cidade, né, em Santos, que tem um dos mais altos índices de desenvolvimento humano do Brasil, né, de IDH, e que também tem o maior jardim frontal de praia em extensão do mundo, são 218.800 metros quadrados de área verde. Podia ter trazido uma foto, né, para ficar bem estampada a desigualdade social, né.
Então, dá para ver aí que existe um lançamento totalmente indevido, né, de esgoto, que não tem, essas fotos são atuais, né, não tem coleta de lixo, né. Então, são problemas que se acumulam, né, o problema da moradia, o problema sanitário e o problema ambiental, né, numa área de mangue aí que não consegue se regenerar. Aqui eu acho que eu também não vou adentrar muito, né, mas assim, já existiu na década de 90 o projeto Vida Nova no DIC, né, que previa, era um projeto que contratou, né, pelo BID um complexo sistema de aterro e drenagem que possibilitava a produção de moradias construídas com um sistema modular a cargo da Companhia Habitacional da Baixada Santista. Era um projeto super inovador que integrava com política de saúde, educação, assistência social, né? Mas ele foi descontinuado em 1997. Final dos anos 90, tentou fazer uma retomada, mas com outra concepção, fazendo contratações, né, das empreiteiras. E aí agora existe esse projeto Parque Palafitas, que é essa imagem, né, que ilustra aqui. É um projeto que não foi implementado ainda, foi apenas proposto, é bastante controverso, né, e que ele propõe reorganizar o território pela substituição das moradias construídas sobre o mangue por casas com estruturas pré-fabricadas e por prédios, né, que é bem o que está estampado aí, né, nas áreas secas próximas à via. Mas não fica claro como será feita a distribuição da água, o saneamento para as casas sobre o mangue, além da macrodrenagem da região, né. Então, o que eu acho legal de falar sobre em um contraponto com esse projeto, né, a importância do planejamento integrado, né, que consiga pensar as questões dos usos da cidade com a moradia, com o saneamento básico, né, com a drenagem, né, que a gente esquece que faz parte de saneamento básico, né, e com questões ambientais, né. E aí, por fim, falar bem rapidamente do marco regulatório aqui, né, o novo marco do saneamento. Então, que ele incentiva... eu já passei muito do meu tempo, porque eu posso não falar dessa parte também, eu acho que eu já contribuí bastante com a discussão. Jéssica, se você quiser falar, pode falar, o tempo está tranquilo, viu? Dá. Tá, então vamos lá. Bom, então, consegui fazer a ligação de tudo que eu falei até aqui, né, com o novo Marco Legal de Saneamento. Alguns pontos, né, sobre ele. Ele, então, incentiva que se licite, né, que o mercado vai começar a prestar esses serviços relativos ao saneamento básico por meio de concessões de serviços públicos, né, incentiva essa contratualização com o mercado, uma descentralização por colaboração. Ele vai impor, né, pretende, né, que ele impõe ao mercado metas, e se ele não chegar a essas metas de universalização, haverá a caducidade do contrato e ou penalizações, né. Uma coisa bacana é que ele incentiva que a Agência Nacional de Águas, né, a ANA, edite regulamentações de referência, né, normas, regulamentos nacionais que vão permitir a uniformidade, uma maior segurança jurídica, uma imposição do cumprimento das metas e uma fiscalização por esse órgão nacional, né, que é mais ou menos comparável às regras gerais de direito tributário ou às normas gerais de licitação, né? Tem uma norma geral que dá uma uniformidade e sistematicidade à regularização do setor, à regulação do setor. A titularidade do saneamento básico, isso também é algo muito complexo, né? Será do município ou de um comitê interfederativo, de uma unidade regional. Então, quando houver interesse comum, será fomentado por mais de um município, né? Podendo ganhar em economia de escala e economia de escopo. E como que pode, né, um órgão nacional impor regras ao município? Isso se assemelha um pouco à lógica do Planasa, né, que há essa regulação por incentivo, né, vai se incentivar que os municípios e estados a aderir às normas da ANA, caso se queira ter acesso aos recursos da União específicos para saneamento básico, né. E aí, então, assim, pontuar algumas dificuldades de aplicação, devem ter outras, né, essas foi que eu vi em discussões e consegui pensar, inclusive, como uma agente, né, municipal, do planejamento municipal, né.
Então, é uma regulação por planejamento, né, que o novo Marco Legal do Saneamento propõe, né, com essa fixação de planos municipais, estaduais e de um plano federal, né. Então, se quer que tenha parâmetros claros de como, quando e quem será atingido, né, a partir desse planejamento. E isso tem muitos níveis, né? Então, vamos dizer que existam mais ou menos 3 níveis, né? A legislação federal, esse novo marco regulatório do saneamento, o Estatuto da Metrópole, o Estatuto da Cidade, a Lei de Resíduos Sólidos, a Lei da ANA e o novo marco legal do saneamento, né? Existem ainda as normas de referência da ANA, as normas regulatórias das agências reguladoras estaduais e municipais, e, por fim, né, a nível municipal, planos de saneamento, nem a nível municipal, né, planos de saneamento básicos nacionais, estaduais e municipais, e os contratos firmados com as empresas que prestarão esse serviço, né? Então, é muita normativa, é muita lei para a gente equacionar, né, nesse planejamento e aplicar, tá? Não que isso seja ruim, né, mas é complexo. Existe ainda múltiplos contratos, né, então aquela parte que eu citei muito brevemente, quais são os itens, né, que compõem o saneamento básico, né, é para mostrar que não necessariamente a empresa que presta dispensação de água, ela vai fazer esgotamento sanitário, a limpeza urbana e a drenagem de águas pluviais, né, o que pode exigir várias contratações simultâneas. Então, o novo marco legal, ele incentiva que a mesma empresa faça o esgotamento e a dispensação de água potável, né, um dispositivo na lei, mas são várias contratações, né, que vão ser exigidas aí pelo município. A fiscalização dos serviços, né, que é muito essencial à regulação da qualidade da prestação desses serviços, né, é vital realmente, né, que tem a ver com a qualidade de vida das pessoas, né. Então, a regulação da qualidade da água, por exemplo, é de extrema importância, né, para controle de doenças, não só da dispensação de água, mas também as questões de esgoto e até de drenagem, né, num caso de alagamento, também pode haver essa proliferação de doenças, né, se a gente não cuidar bem da drenagem da cidade. E outras dificuldades, né, como especificidades, né, há inúmeras externalidades na prestação desses serviços, né, então tem especificidades técnicas, né, como se mede a qualidade da água, como se bombeia a água numa situação de canalização, né, toda essa complexidade técnica, né, especificidade de conhecimento de várias ciências, química, engenharia, né. Há especificidades geográficas, então tem municípios que estão mais próximos de mananciais de água, outros mais distantes, regiões que sofrem com longos períodos de estiagem, regiões que sofrem com muita chuva, alagamentos, inundações, né, intempéries diversas. E as formas de prestação de serviços muito diversas, né, complexidades distintas, né, então, por exemplo, se tratando de drenagem de águas, né, pode ter um município com muito mais área rural, então a preocupação é abastecer plantações e alimentações, ou com mais área urbana, né, adensada, que sofre com problemas de alagamentos e inundações, né, então a regulação, né, pela ANA, ela deve conseguir perceber todas essas diferenças e especificidades, tem que ser uma regulação abrangente, mas também que consiga perceber essas especificidades, né, para que de fato essa regulação seja eficiente, né. É isso, obrigada. Se eu passei muito do tempo, desculpa. Jéssica, obrigada. Apresentação super bacana, uma imersão aí na história do saneamento, né? E muito, muito legal conhecer essa migração dos planos e dos contextos em torno do saneamento. Acho que você falou várias coisas muito interessantes. A questão sobre as obras de saneamento serem complexas. Hoje, o patrimônio de saneamento das cidades, eles estão em torno de 1/3 enterrados. Então, acho que isso traz muita dificuldade das pessoas compreenderem a magnitude e a dificuldade em torno de toda essa atividade, né? Quando você fala também do delay entre a regulação sobre o acesso à água e o acesso ao esgotamento, acho que talvez isso explique, eu nunca tinha nem parado para pensar nisso, né? Do porquê que mais pessoas têm acesso à água do que propriamente ao esgoto, porque tem esse delay de regulação em torno dessas duas coisas mesmo, né? Então faz todo o sentido. Muito bacana você trazer a questão da comunidade aí, o quanto a comunidade sofre. Quem não tem saneamento sofre com questões de saúde. E o Covid veio para mostrar o quanto algumas populações são marginalizadas e esquecidas. Então, muito bom, obrigada, apresentação sensacional. Obrigada mesmo. Passo a palavra, então, ao Dr. Nilson Girardello.
Bom, eu quero agradecer muito o convite da OAB, através da doutora Aline, doutora Márcia Negrisoli, para participar dessa primeira mesa Diálogo do Saneamento Básico e Cidadania, o novo marco legal do saneamento. Também cumprimentar os colegas da mesa e os demais participantes, além de tudo, também os moradores e advogados e interessados de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Bom, eu vou falar um pouco sobre o marco legal do saneamento e a situação atual de Bauru, começando apontando dos objetivos, né, do marco legal do saneamento, é que até o ano de 2033, 99% da população brasileira tem acesso à água potável e 90% à coleta de tratamento de esgoto. Esse eu acho que é um ponto fundamental do marco legal do saneamento, coisa que está longe de acontecer nos dias atuais no Brasil. A gente tem que lembrar que o saneamento, de uma forma geral, e como minha colega que me antecedeu apontou, abrange o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a drenagem de águas pluviais e a coleta de lixo também, né? O marco, eu entendo que, sobretudo, pode impulsionar os investimentos privados no setor, em que pese as discussões, algumas favoráveis, outras contrárias à questão da iniciativa privada no setor, é algo que é possível e, em algumas situações, bastante desejável, eu entendo. O saneamento básico, sobretudo, ele representa a saúde pública, né? Em particular na redução de mortalidade infantil, porque são as crianças realmente as que mais sofrem a falta do saneamento. O SNS, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, a partir de dados do ano 2018, informa que cerca de 16% da população ainda não tem acesso à água potável e só 46% dos esgotos no país possuem tratamento próprio. Então, assim, os índices do Brasil, isso é do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, de 2018, são bem desfavoráveis ao país, em que pese o Sudeste ter uma situação muito melhor. Conforme a lei número 14.026 de 2020, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, é a responsável por emitir normas de referência. E eu vou apontar algumas delas que eu acredito que são bastante relevantes, né? Estabelece, por exemplo, padrões de qualidade e eficiência na prestação, na manutenção e na operação dos sistemas de saneamento básico, algo, no meu entender, bastante importante, ou seja, esse serviço ele tem que ser eficiente, né? Tem que ter qualidade. A regulação tarifária dos serviços públicos de saneamento básico, a padronização dos instrumentos negociais de prestação de serviços públicos de saneamento básico firmados entre o titular do serviço público e o delegatário, metas de universalização dos serviços públicos de saneamento básico, que é aquela que a gente iniciou, que eu iniciei as minhas palavras com ela, aquela meta de 2033, critérios para contabilidade regulatória, a redução progressiva e controle de perda de água. Carlos, só para lembrar, conforme a SNS também, a perda de água distribuída no Brasil chega a 38,29%, por volta de 40% em dados de 2017. Veja só, nem todos têm água e 40% da água produzida nesse país é praticamente jogada fora, né, com um custo muito alto. E para produzir essa água, para tratar essa água, há um custo alto. Outro item que eles colocam, que metodologia de cálculo de indenizações devidas em razão dos investimentos realizados e ainda não amortizados ou depreciados, governança das entidades reguladoras, o que é fundamental, a governança é muito importante, reuso dos efluentes sanitários tratados em conformidade com as normas ambientais e de saúde pública. O reuso é algo
bastante relevante em nossas cidades. A gente tem, em algumas cidades, tem legislação específica sobre reuso, outras ainda nem tem. Parâmetros para determinação de caducidade na prestação dos serviços públicos de saneamento básico, normas e metas de substituição do sistema unitário pelo sistema separador absoluto de tratamento de efluentes, sistema de avaliação do cumprimento de metas de ampliação e universalização da cobertura dos serviços públicos de saneamento básico, e o conteúdo mínimo para a prestação universalizada e para a sustentabilidade econômica financeira dos serviços públicos de saneamento básico. Ou seja, esses padrões, né, e essas referências, normas de referência, são muito relevantes para o serviço, para que ele possa vir a funcionar com o mínimo de qualidade. Agora, como secretário de Planejamento aqui de Bauru, eu vou falar um pouco da situação na cidade, né? Estou trazendo um pouco mais próximo para a gente, né? Particularmente quanto a 2 itens, né, ligados ao tema, que é o abastecimento de água e o esgotamento sanitário, né? Então, só para mostrar para aqueles que são de fora, que eu sei que tem pessoas de fora assistindo a nossa mesa, aponto que Bauru é uma cidade do estado de São Paulo, claro, localizada ao centro, praticamente ao centro do estado de São Paulo. É uma cidade que tem uma população estimada pelo IBGE, nesse momento, por volta de 380 mil habitantes, um PIB per capita de R$40 mil ano. O IDH é um IDH até bastante bom, é 0,81, conforme dados de 2010, ocupando, portanto, o 20º lugar no estado de São Paulo e o 37º no país. Então, dessa forma, acho que dá para falar um pouco, dá para dizer um pouquinho sobre a cidade de Bauru e a sua importância no estado e também no país, né? Também vou apontar alguns dados baseados no Plano Municipal de Saneamento Básico, que ele é datado de abril de 2017, né? São indicadores dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário na cidade, né? Lembro que a fonte também é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Então, assim, na cidade, né, o índice de atendimento total de água é de 97,52%, o índice de atendimento urbano de água é 99,18%, o índice de perdas na distribuição, nessa data, era de 44,87%, ou seja, aqui é um pouco acima do índice nacional, que era de 38 e alguma coisa, quase 40, né? Aqui a perda é um pouco maior. O índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios atendidos com água é 93,58%. O índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água é 95,17%. O índice de coleta de esgoto é 87,96%, e aí a gente tem um índice muito desfavorável à cidade, que é o índice de tratamento de esgoto, que aqui está na casa de 4,26%, ou seja, o tratamento é bastante deficitário. E aí, um pouco mais adiante, eu até quero colocar algumas coisas a respeito dessa questão, né? O operador do sistema no município é o DAI, que é o Departamento de Água e Esgoto do município de Bauru, que é uma autarquia municipal, foi criada pela Lei número 1006, de 24 de dezembro de 1962. Antes do DAI, os serviços começaram na década de 1910, mais ou menos. Era um serviço que foi estabelecido na cidade pelos engenheiros da ferrovia. Samartem, que é um engenheiro que trabalhou na ferrovia, foi um daqueles que projetou o sistema de abastecimento de água. No primeiro momento, era o sistema de abastecimento de água da cidade de Bauru. Era basicamente na área central e nobre da cidade, e por volta de 1910, 1915, a cidade crescia muito, já tínhamos aqui 3 estações ferroviárias, e os bairros foram surgindo ao redor do núcleo central, núcleo que a gente pode considerar núcleo histórico da cidade, e esses bairros todos, Vila Falcão, Bela Vista, Vila Bela, Vila Quágio,
Vila Antártica, todos eles só tiveram o serviço de água muito depois, né? O serviço de água ele foi privado por um longo tempo, na década de 30 passou a ser municipal, depois voltou a ser privado, ou seja, é um histórico relativamente longo até chegar no que temos ainda hoje, que é o DAI, né, que é o Departamento de Água e Esgoto do município de Bauru, né, que é instituído em 1962. Falar um pouquinho da caracterização dos sistemas de abastecimento de água aqui na cidade, né? Então, para o abastecimento de água, na sede do município, são utilizados o Rio Batalha e o aquífero Guarani, né? A vazão atual captada pelo DAI no Rio Batalha é, em média, 500 litros por segundo, chegando a 620 litros por segundo nos períodos mais quentes do ano, né? O Rio Batalha não é um rio de grande porte, para quem mora aqui conhece bem, e ele atende cerca de 40% da demanda de água da população da cidade, tá? A diferença, ou seja, o restante, os 60% restante para atendimento do serviço de água, o serviço se faz a partir de poços profundos, e em Bauru nós temos 35 poços profundos que captam a água do aquífero Guarani e do aquífero Bauru, né? Essa região do estado, e Bauru, situada nela, tem o aquífero Guarani e o Bauru, que são reservas de água importantes, né? E muitas dessas cidades do interior paulista estão assentadas sobre ele. Então, para a proteção também, tanto dos rios quanto do próprio aquífero, o município possui 3 APAs, né? Áreas de proteção ambiental, a APA do próprio Batalha, que é o rio que serve a água para a cidade, a APA do Campo Novo e a APA do Água Parada, né? Com o objetivo de proteger e também conservar a qualidade ambiental das bacias hidrográficas, né? O município de Bauru ele não é muito grande em termos de extensão, é relativamente pequeno, né? E juntas essas APAs totalizam por volta de 66% do território municipal, né? E, em sua maioria, essas APAs estão situadas em áreas rurais, né? Então, assim, há uma questão importante que nós estamos revisando o plano diretor, estamos na discussão da lei de uso e ocupação do solo, e depois trabalharemos com o plano diretor. Há uma preocupação muito grande da questão da expansão do perímetro urbano, né? Fazer com que o perímetro urbano se mantenha como tal, primeiro porque temos áreas rurais relativamente pequenas, áreas que precisam ser protegidas, né, áreas de proteção ambiental, que não devem ser ocupadas por condomínios ou por loteamentos de uma forma geral, né? Então, a ideia é que o corpo da cidade se adense, né, dentro dos limites atuais, que mais ou menos a gente tem um diâmetro de 12 quilômetros, se imaginássemos o perímetro urbano como um círculo, e eu estou vendo o mapa está na minha frente aqui, então, assim, ele dá mais ou menos 12 quilômetros de diâmetro, né? A questão agora é trabalhar com os vazios urbanos, né, de forma a concentrar a cidade dentro dos perímetros, sem abrir o perímetro urbano da cidade. Em relação à caracterização dos sistemas de esgoto sanitários da cidade, a gente pode dizer que a sede do município possui uma boa cobertura no que tange ao sistema de coleta e transporte de esgoto, né? Essa implantação foi iniciada lá atrás, né, nas décadas de 30 e 40, né? É claro, sempre nas áreas mais nobres da cidade, depois se expandindo aí muito mais lentamente para os bairros mais populares, sendo que, em algumas situações, até hoje, tem áreas que a gente não tem serviço de esgoto ainda, principalmente nas ocupações irregulares. Apenas 1,77% do esgoto é tratado na cidade, por uma estação que a gente chama tratamento Candeia, construída dentro do núcleo habitacional, que chama Núcleo Gasparim. O esgoto, infelizmente, é lançado no estado bruto,
na malha hidrográfica do município, particularmente no rio Bauru, né, que é um dos principais rios que cruzam a cidade. A falta do tratamento de esgoto gera uma degradação enorme da qualidade das águas, dos corpos d'água existentes no município, em especial dentro da nossa área urbana. Então, o rio Bauru, por exemplo, é um rio morto, praticamente morto. E, nesse sentido, o Ministério Público atuou no sentido de se construir uma grande estação de tratamento de esgoto na cidade, estação essa que deveria tratar todo o esgoto. Entretanto, as obras dessa estação de tratamento de esgoto, que se denomina Vargem Limpa, se iniciaram no ano de 2015, ou seja, lá atrás, né, 7 anos atrás. Né? Para vocês terem uma ideia, ela era para ter sido entregue no ano seguinte, no ano 2016, né, e até hoje não está pronta. Nesse ano de 2022, o contrato com a construtora não foi renovado, né, e esse encerramento do contrato foi uma decisão unilateral do município, devido a problemas apresentados ao longo da execução dos serviços nos últimos anos. Então, quem cuida dessas obras é a Secretaria de Obras, não é o DAI necessariamente, é a Secretaria de Obras, e a Secretaria de Obras, através dos seus engenheiros, verificaram uma série de problemas na construção, né, que é uma construção relativamente complexa, mas esses problemas não deveriam aparecer, né? E lembrando que até o momento foram pagos cerca de 102 milhões na construção da estação de tratamento de esgoto, sendo 70 milhões de um convênio com a União e 32 milhões de recursos municipais do Fundo de Tratamento de Esgoto, FTE. Todos nós pagamos esse Fundo de Tratamento de Esgoto, quando vem a nossa conta de água e de esgoto, né, aparece lá um valor destinado a esse Fundo de Tratamento de Esgoto. Então, assim, realmente há um recurso da União investido nessa estação de tratamento de esgoto, mas também recursos do munícipe, do morador da cidade de Bauru. O contrato firmado entre a prefeitura e a empresa construtora era inicialmente de 126 milhões, mas já estava em 146 milhões com os vários aditivos feitos no decorrer da construção. Esse é um dos motivos, porque a empresa teve que ser retirada das obras, até porque já não haveria mais condição de ter aditiva à obra. Há um convênio de 118 milhões com o governo federal, que repassa recursos a fundo perdido para a obra. E ainda restam 48 milhões da União, né, que a União ainda deve repassar ao município para a conclusão dessas obras. E o restante do valor para a conclusão será completado com o tal do fundo que todos nós pagamos mensalmente, né, o Fundo de Tratamento de Esgoto. O montante necessário para a finalização da obra vai depender dos apontamentos que serão feitos pela Secretaria de Obras, dos relatórios a serem feitos pela Secretaria de Obras, com assessoria, inclusive, externa, e da nova licitação, que será aberta nos próximos meses. E a estimativa é que a nova empresa reinicie os trabalhos parados ainda nesse ano de 2022, com uma estimativa de entrega da obra para 2024. Isso porque era uma obra para ser entregue em 2016. Bom, eu acho que, de uma forma geral, era isso que eu tinha que colocar. Quero agradecer a atenção de todos e, se quiserem fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigada, doutor Nilson. Bacana a apresentação, e o senhor traz um tema bastante relevante, que é a questão da preocupação com a questão das perdas de água, né? Às vezes nós ficamos muito preocupados em gerar água, quando a nossa quantidade de perda é em torno de 40%. Então, às vezes, uma preocupação muito grande em perfurar poço, em captação de água, mas demanda uma atenção efetiva aí a questão do controle de perdas mesmo, né? E essa situação do município
de Bauru, com a questão do tratamento de esgoto, que nos coloca numa posição difícil enquanto munícipe, enquanto gestores, né, e de pensar efetivamente qual vai ser a destinação disso tudo nos próximos anos. Então, temos um desafio grande aí pela frente na nossa cidade. Certamente. Certamente. Quero agradecer demais aí a todos os palestrantes e passo a palavra, então, ao meu colega Dr. Nilo Kazan, para que ele realize aí o direcionamento da mesa. Boa noite a todos, meus parabéns aí de antemão. Vamos às perguntas aqui, então. Tem algumas perguntas a serem respondidas. Eu vou fazer as perguntas de maneira geral, aí quem puder ir fazendo o debate, né? A primeira pergunta é da Ana Carolina Minozzi. Ela pergunta assim: se os senhores entendem que os agentes públicos podem ou devem ser responsabilizados pelas violações de direitos humanos decorrentes de omissões ou ineficiência de políticas públicas sanitárias? Então, essa é a primeira pergunta. Aí, quem quiser tomar a iniciativa, a gente vai fazendo um debate aqui. Ou eu posso responder, Nilo, por favor. Fique à vontade, doutor. Então, como eu disse, tem uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que condenou o Paraguai pela ausência desse saneamento, né, em razão do artigo 4º da Convenção Americana de Direitos Humanos, que fala sobre o direito da vida. Ela falou mais ou menos o seguinte, assim, ó: o acesso à água potável é saneamento com o direito subordinado ou derivado de uma série de direitos, como o direito à vida e dos direitos à saúde e moradia, e responsabilizou e obrigou o Estado a dar essa reparação ante a violação do artigo 4º da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Mas aí passou para a Corte Internacional, né, provavelmente por ineficiência do Estado de prestar esse serviço. Então, é uma violação da Convenção Interamericana, que o Brasil faz parte, se ela se refere ao Brasil, né, que poderá chegar até a Convenção se o Estado, né, se chegando até o STF, não tomar algum tipo de providência nesse sentido. Então, como já tem jurisprudência, mais ou menos são uns 4 ou 5 processos que a Corte decidiu sobre esse assunto, eu acredito que tem responsabilidade, sim. Muito bem, doutor. Alguém quer fazer alguma outra colocação? Senão a gente parte para a segunda pergunta. Bom, a segunda pergunta seria de maneira bem ampla, assim: qual que seria o maior desafio que vocês entendem em relação ao saneamento, né? Se seria um desafio político, econômico, cultural, talvez? Qual seria? Seria fácil delimitar isso ou seria um complexo? Eu apontaria, posso responder? Claro, fique à vontade, doutor. Em relação ao saneamento, eu acho que tem questões assim muito importantes. A questão do tratamento de esgoto, eu acho que é algo que as cidades precisam tratar. Tem um custo relativamente elevado o tratamento de esgoto, mas é fundamental para as cidades. A gente tem que voltar a fazer com que os corpos d'água urbanos eles tenham vida novamente, né? Tenham peixes novamente, né? Como a gente vê em outras cidades que recuperaram seus corpos d'água e você consegue pescar, né, fora do país, é claro, mas você consegue pescar em cursos d'água urbanos, né? Então, eu acho que é algo fundamental para as nossas cidades, inclusive para a melhoria da qualidade de vida do morador mesmo. Outro é a questão da drenagem urbana, que também estão ligados, né? A drenagem é fundamental para as cidades. A gente vê na maioria das nossas cidades a drenagem é de superfície, né? A gente não tem uma chuva mais forte inunda a cidade inteira, né? A cidade não foi construída, principalmente essa cidade feita há mais tempo, né? Ela não tinha uma previsão de uma boa drenagem. Hoje até se preocupa mais quando se aprova um conjunto, as secretarias em geral das cidades correm atrás para que tenha um mínimo de drenagem suficiente, que atenda um crescimento urbano, né? As nossas cidades não, foram sendo criadas, e se imaginarmos até o final da década de 70, onde você tem uma legislação, começa a ter uma legislação um pouco mais severa na questão dos loteamentos, parcelamentos urbanos, a cidade criada até então, ela não se pensava nisso, né? Não se pensava em drenagem. E aí foram uma sucessão de loteamentos, um atrás do outro, e hoje você tem áreas de inundação, aqui na cidade de Bauru, quem é daqui conhece, Nações Unidas, né? Que é uma avenida que se transforma
transforma quase num rio em dias de chuva, e o custo disso para fazer com que essa drenagem seja suficiente, ou trabalhando com piscinões, eu tenho vários projetos a respeito disso, é um custo milionário, né? O poder público municipal, pelo menos, não teria condição de resolver. Teria que ter aporte federal, sem dúvida, senão a gente não tem condição de resolver. E acredito que em outras cidades ocorra o mesmo, né? A drenagem é um problema que mata a gente também, né? Nos dias de chuva, faz haver perdas enormes, perdas de moradias, né? Destruição de mobília e coisa assim por aí vai. Acho que é isso. Posso fazer uma complementação? Quando o doutor Nilo fez a pergunta, né, eu falei como que uma questão cultural pode influenciar nisso. Fiquei pensando aqui, né? E aí agora com a fala do doutor Nilson, é cultural o modelo de ocupação, né, da maior parte das nossas cidades, que foi ocupando as margens dos rios, né, impermeabilizando e sem pensar na macrodrenagem, né? Então, a gente muitas vezes esquece que a drenagem faz parte da questão sanitária, né? E no momento que a água sobe, que inunda, junta tudo, junta água, junta esgoto, né? Porque muitas vezes o esgoto também não é destinado adequadamente. Então, é um problema realmente muito complexo. E eu acho que cada pessoa que responder aqui vai puxar a sardinha para o que faz, né? Então, a gente pensa no âmbito da complexidade da engenharia, né? Desses sistemas, né? Que também envolve a química, né? Então, todo o tratamento que a água deve passar, né? Tanto a água dispensada quanto a água tratada do esgoto, né? E essas engenharias complexas para poder implementar esses sistemas, né? Mas também, né, pensando que a gente está falando aqui sobre o novo marco legal do saneamento, né, é uma dificuldade essa regulamentação, né, que a ANA vai ter que fazer e que tem que pensar essas especificidades, porque, assim, tem que ter uma coisa geral, mas também tem que conseguir abarcar as especificidades dessas diferenças geográficas de cada município, né? Eu posso complementar também? Tem uma pesquisa que foi feita, embora foi em 2003, um pouquinho antiga, no terceiro Fórum Mundial sobre água, uma pesquisa sobre, né, essa falta de efetivação, né? Eles verificaram sobre os recursos hídricos mundiais que haveria falta política e de conscientização da população. Por isso que existe aí, então, esse fator de não acessibilidade e ausência de recursos para efetivar esses direitos hídricos, saneamento, dentre outras situações. Então, isso é uma pesquisa que foi divulgada lá no terceiro Fórum Mundial, em 2003, em Kyoto. Uma vez algum professor meu comentou que saneamento básico não dá voto, né? Porque está tudo embaixo da terra, a população não vê, não lembra o que foi feito, né? Mas é importante. Eu queria só complementar alguma coisa que a Jéssica falou, nesse viés histórico. Eu trabalho com história da cidade também, então é uma coisa que... É que a cidade brasileira, desde sempre, deu as costas para os cursos d'água, né? Sempre era o fundo dos lotes, né? Então, assim, a gente vê, isso é uma coisa que perdurou até praticamente o século XX, né? Então, a gente vê que em algumas cidades você vê aquele córrego e os lotes dando de fundo, né? Quase em cima do córrego. Então, numa chuva mais forte, o que vai acontecer, né? Esse córrego vai encher e vai levar tudo que está em volta, né? Eu diria que a primeira cidade que foge disso é uma cidade muito interessante, que é um projeto muito interessante, no alemão, é Petrópolis, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas a parte histórica de Petrópolis, pela primeira vez, você tem os cursos d'água, eles são retificados, né? E você tem as avenidas ao lado dos cursos d'água, mas eles são vistos como elementos da paisagem, isso é muito interessante. Isso é pela primeira vez na história brasileira, né, que isso ocorre. Mas Petrópolis acabou não gerando muitos filhos, né? As cidades continuaram sendo feitas de costas para os rios, dos cursos para os cursos d'água, né? O que é um desastre completo, né? E hoje a gente está pagando esse preço. Muito bem. Tem mais uma pergunta
qual a perspectiva do saneamento básico para o futuro, né? Desde 88 também, se o avanço do saneamento ele foi significativo ou não, né? A gente viu desde que o marco inicial foi em 2007, de lá para cá nós tivemos várias alterações legislativas. Se vocês pudessem falar um pouco desse marco, foi dito aqui, mas só para complementar. Eu vou falar o que talvez não devesse, mas eu vou falar. Eu acho assim, aí independente de ideologias, né? Eu acho que a gente tem que ter a iniciativa privada sim, nesse processo todo. Eu não consigo ver, porque nós temos, se a gente imaginar, a maioria das cidades começou a implantar o sistema de tratamento de esgoto ou recolhimento de esgoto dos anos 30, 40, mais ou menos, isso varia de cidade para cidade. Nós já tivemos aqui o quê? 60, 80 anos para que a gente pudesse ter essa situação relativamente resolvida, né? Então, assim, eu acho que é necessário, sim, investimentos privados. Eu não sei se exclusivamente, não saberia apontar nesse sentido, talvez até não, né? Mas é necessário, porque senão nós vamos continuar dessa forma, né? Enfim, é uma opinião muito pessoal. Excelente. Aí tem mais uma pergunta, ela fala o seguinte: se o preço módico do serviço de saneamento básico pode ser alcançado por meio de serviço privado em monopólio, será que isso seria possível? Acredito que o monopólio nunca é bom, né? Obviamente, teria que ter uma forma de regular esse processo para que as pessoas não paguem absurdo. Isso é importante. Enfim, o monopólio nunca é bom. Isso, na minha opinião, também. Excelente. E aí temos mais uma pergunta aqui, que a Ana Carol Minosa ela também fez. Ela falou que os cemitérios são atividades poluentes do solo, as águas e ar. E com a pandemia, ela viu um aumento significativo desses artigos científicos tratando sobre o assunto. E ela pergunta: as cidades precisam focar no cuidado dos seus cemitérios para melhoria na saúde pública? Olha, eu não quero. Existe toda uma legislação pertinente à implantação de cemitérios, né? E ela é bastante rigorosa, né? Se você atendê-la, você não tem a poluição do solo. É que os cemitérios antigos não tinham, né? Mas os novos, existe toda uma regulação bastante sofisticada, inclusive. A brasileira é muito boa, diga-se de passagem. Mas nos antigos cemitérios, não, né? Você não tem tratamento, aí sim tem contaminação. Com certeza. Bom, muito bem. Nós chegamos aqui ao final. Alguém tem mais algum adendo, alguma pergunta para ser discutida? Se não tiver, eu gostaria de partir aqui para os agradecimentos, né? Falar de antemão aqui que o nosso evento foi um sucesso já. A gente teve mais de 100 ouvintes aqui ao longo e muitas pessoas vão visualizar isso aqui posteriormente. Gostaria de agradecer inicialmente a disponibilidade dos palestrantes. É uma honra tê-los aqui para tratar desse tema que é tão relevante. E também essa multidisciplinariedade entre as ciências, como foi dito aqui, é muito interessante, nos agrega muito, né? A gente brinca muitas vezes que às vezes o advogado ele pensa quadrado, às vezes precisa ter uma interferência de outras ciências, assim, que a gente vai sempre ampliando o nosso aspecto de conhecimento. E isso é muito importante, a gente valoriza bastante. Gostaria de agradecer aqui a organização e o apoio, inicialmente da doutora Márcia, pela OAB de Bauru, né? Teve um apoio incondicional ao doutor Sebastião, da OAB de São Sebastião do Paraíso, né? Que também foi muito solícito aí com a gente para a realização do evento.
Dr. Cauê, da Advocacia Jovem aqui, né, dando apoio e incentivando, assim, os novos colegas nossos. A doutora Aline, né, minha amiga e presidente da Comissão da Advocacia Pública, e a doutora Cláudia, né, representando a Comissão de Direito Público aqui de São Sebastião do Paraíso. Muito obrigado aqui, foi uma honra e um prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigado mesmo. Uma ótima noite a todos. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite.